pessoal. Boa tarde a todos. Boa tarde. Meu nome é Lucas, sou fundador do Ciclo Orgânico. Aguardar a apresentação entrar, para a gente começar. Mas para mim, pô, uma honra gigante falar no meio aí da galera da compostagem, da galera dos resíduos. Eu queria começar... pode passar primeiro. Começar pelo início, né? Eu digo que a minha história com a compostagem, história com resíduos, começou de criança. Pode passar. Quando eu tinha 5 anos de idade, me perguntava o que eu queria ser quando crescesse, era certo, assim, falava que eu queria ser motorista de caminhão de lixo. Eu achava que o motorista levava para casa o lixo que ele coletava e construía as coisas, né? E meu pai é engenheiro civil e sempre foi daquelas pessoas assim de fazer, de consertar, de construir. Lá em casa ele tem o apelido de eu sei. Qualquer coisa que quebra, ele fala, eu sei consertar. Não, eu sei. Já deu ruim algumas vezes, ar-condicionado pegou fogo, ventilador caiu do teto, algumas vezes, mas ele é um cara sempre de construir. Eu acho que isso sempre me fascinou. Toda vez que a gente constrói, a gente está dando vida a um objeto, né? E, cara, a gente gerar vida é uma parada que é encantadora. Desde moleque, sem saber, assim, né? Inconscientemente já falava disso de ser motorista de caminhão de lixo. Pode passar. Mas a real é que resíduo orgânico, compostagem, lixo é um problema que de criança não tem nada, né? Um problema gigantesco. E aí, para trazer da cidade do Rio de Janeiro, trazer um pouquinho dos números. A gente está falando de uma cidade que gera 10 mil toneladas por dia. Um caminhão de compactador de lixo leva em média de 10 toneladas, então a gente está falando de 1.000 caminhões por dia. A gente está falando da terceira maior fonte de emissão de metano, então contribui muito além dos impactos locais com o impacto global. A gente está falando do Rio de 80 km de distância, né, entre a cidade e o aterro sanitário. Se parar para pensar que o caminhão vai cheio e volta vazio, a gente está falando de uma viagem de 160 km só para enterrar o nosso lixo. A gente está falando de um índice de reciclagem menor do que 3%. Se falar de resíduo orgânico, a gente está falando de menos de 1%, para ver o quão crítico é. E qual é a contribuição diária de cada um de nós? A gente está falando de 1,5 kg por habitante por dia. Então, assim, é dramática quando a gente olha essa cena, mas depois a gente vai ver que tem vários passos que estão sendo dados no caminho de uma solução legal. Pode passar. Esse aí é o cenário. A gente falou aqui, né, 52% do resíduo é orgânico. Esse é um gráfico da Índia, 60% é orgânico. Varia conforme a renda. Locais onde a renda é menor tem menos consumo de embalagem e tem mais fração orgânica. Mas o fato é que mais da metade do que a gente descarta é orgânico. E se a gente compostar, a gente resolve a maior parte do desafio. E é legal, pode passar. A gente trazer, né, assim, mostrar que a realidade, na verdade, o desafio não é tratar o lixo, mas assim, como é que a gente repensa o nosso consumo para reduzir, né, assim, a origem do problema está no fato da gente consumir localmente, né, e existir a mágica do lixo. Esse trabalho do Greg Siegel, ele fotografa várias famílias com a quantidade de lixo gerado ao longo de uma semana. O fato é que a gente gera isso todo dia, joga num saco preto e ele some da nossa vista. Quando some, a gente não vê para onde vai, não vê o impacto que é gerado e é muito difícil da gente mudar nossos hábitos, né? Então, enquanto a gente não desconstruir essa mágica, é um problema que ele persiste. Pode passar. O Greg Siegel fotografou famílias, né? Então essa é uma americana com a quantidade de comida de uma semana. Pode passar. E essa é uma do Equador. Então, tratar o resíduo dessa família é muito mais simples do que aquela outra. Então, enquanto a gente não parar para pensar na forma como a gente consome, o problema ele passa a ser um pouquinho mais difícil. Pode passar. E aí vamos falar de compostagem, né, cara? Compostagem é fascinante porque é um processo biológico, é um processo aeróbico, precisa de oxigênio. Então quando alguém fala assim, não faço compostagem, eu enterro meu resíduo, na real não é compostagem. Compostagem para cima do solo tem que ter oxigênio, tem que ter bactéria, tem que ter fungos, são os mesmos bactérias e fungos que estão ali no solo da floresta, que estão no esterco do animal, a gente insere na nossa composteira e a gente mantém as condições de umidade, de aeração, de oxigenação, tamanho de partícula, para estar criando a condição ideal para essas bactérias proliferarem ali, né, e viverem bem. E aí a gente está falando de 3 a 4 meses para ter um processo de compostagem até o final. Pode passar, por favor? E aí o que vai na composteira? Lá no ciclo a gente fala que virou até um rap, assim, né? Quando a gente vai falando, é fruta, verdura, legume, borra de café, casca de ovo, saquinho de chá, palito de dente, palito de fósforo, poeirinha de casa, unha, cabelo, a gente vai falando, são 72 itens que podem ir. E quando a gente vai descobrindo o que vai e o que não vai, a gente vai vendo que tem coisa pra caramba e que de fato a gente gera resíduo orgânico à beça, né? Pode passar.
É importante abrir o parênteses que o que vai e o que não vai depende do tipo de composteira que você tem. E aí é um outro aspecto importante. A compostagem que a gente faz, que o Felipe faz, que o Guilherme faz, é uma compostagem termofílica, né? Então, quando as bactérias começam a trabalhar, a gente tem um volume grande de composteira que começa a esquentar. Faz parte da reação química liberar calor, e esse calor é interessante porque eles trazem as bactérias termofílicas, são as bactérias que mais comem ali o resíduo orgânico. E aí, com isso, a gente consegue tratar o resíduo de carne, o resíduo de peixe, o resíduo de gordura, o resíduo que é mais difícil, que é mais complexo. Os que o Felipe trata são mais complexos ainda, mas é nesse método aí. Vamos lá. E aí é interessantíssimo que no final desse processo o que a gente constrói vida, né? A gente constrói um composto orgânico que é riquíssimo em bactérias, é excelente para o solo, ali retém umidade, ele ajuda a combater a erosão. E é bem interessante, pode passar mais um. A gente diz que, apesar de todas as conquistas da humanidade, cara, a gente ainda deve a nossa existência aqui no planeta esses 30 centímetros de solo que são riquíssimos em matéria orgânica. E a forma como a gente faz a agricultura hoje é justamente degradando essa camada de solo, né, o que sustenta a gente. Vamos seguir que está acabando o tempo com isso. Vamos lá. E aí como é que foi, cara? Fiquei encantado com a compostagem quando eu entrei na faculdade. Eu fiz engenharia ambiental na FRJ, pode passar, e participei do MUDA. O MUDA é um projeto de extensão que trabalha com agroecologia, permacultura, e que a gente começou a fazer compostagem para trocar conhecimento com os agricultores. Quando a gente começou a nossa primeira composteira, a gente conheceu a Revolução dos Baldinhos, que é um projeto incrível de Floripa, que mudou a realidade de uma comunidade que teve problema até de leptospirose, porque não tinha coleta, com baldinho. Cada morador tinha o seu baldinho, eles coletavam, faziam uma compostagem e devolviam um adubo. E aí eu comecei com o meu baldinho, pode passar, um baldinho de margarina, separando o orgânico em casa e levando de ônibus para o fundão. Eu ia de Ipanema para o fundão com o meu baldinho lá, 3 vezes na semana levando para lá. E aí, cara, fui ficando cada vez mais encantado com o processo. Pode passar? Foi ficando quando eu ganhei de presente esse livro da Embrapa, do professor Caio Teves e do professor Rick. Quando eu li esse livro e vi as possibilidades, vi que tudo aquilo que eu estava estudando em sala de aula fazia sentido, tinha aplicação na compostagem, que eu me encantei mesmo, assim, eu virei um nerd da compostagem. Eu li 7 vezes o livro dele, conheci ele pessoalmente. Cara, minha namorada na época, minha esposa hoje, fala: Lucas, tu tá chato, velho, tu só fala de compostagem, só lê compostagem, só vive falando disso. Aí eu comecei a estagiar na Vide Verde Compostagem, que é o paraíso do lixo orgânico, cara. 25 toneladas por dia de resíduo de shopping, de hospital e tudo mais. Ia pra longe, fica em Magé, né, sair do Rio, mas ia amarradão pra lá. Pode passar mais um, por favor. E aí, em 2015, quando eu estava estagiando na Vide Verde, a minha namorada me inscreveu no Shell Iniciativa Jovem, que é um programa de empreendedorismo da Shell que ajuda jovens a criarem negócios de impacto social ou ambiental. E aí, quando eu entrei no programa, eu falei: cara, se é para criar um negócio, que seja no baldinho, porque um monte de amigo não compostava, porque fala: cara, criar minhoca em casa, em apartamento, porra, não vai rolar, isso é para quem tem quintal, para quem tem espaço e tal. E aí o baldinho lá em casa mudou a dinâmica da minha família. Mesmo morando em apartamento, era muito prático para eles. E começou a mudar até a dinâmica de alimentação. Comecei a consumir muito mais fruta no café da manhã para encher o baldinho, voltar com adubo. Ia para a feira, catava verdura do chão da feira. O negócio foi pegando assim, falei: cara, acho que tem público para isso. Pode passar mais um. E aí foi baseado em 3 pilares. Vamos lá, pode passar. Na mágica do lixo. Então, como é que a gente desconstrói a mágica do lixo? Como é que a gente constrói uma solução fácil e prática? E se for difícil, ninguém vai fazer. E como é que a gente constrói uma solução que traga esse senso de comunidade? Então, a gente mensura o impacto de cada pessoa, informa para todo mundo junto para tu perceber que o teu baldinho fez a diferença. Eita, 3, vamos lá. Pode passar. Pode passar? Pode passar. Vamos lá. Como é que é a dinâmica do ciclo? Você paga uma mensalidade, recebe um baldinho, a gente entrega de bike na tua casa, coleta uma vez por semana, ou de 15 em 15 dias, leva para a nossa compostagem e te devolve já o adubo e semente de hortaliças. Então é um ciclo completo, que é muito simples, não dá cheiro, não dá mosquinha, e a gente informa em impacto ambiental mês a mês. Pode passar. Foi bacana que lá em 2015, quando a gente empreende, né, assim, é muito maneiro porque tu tem uma visão muito romântica de como é que vão ser as coisas. E aí a minha visão romântica era que tudo da minha empresa ia ser do lixo, né? Aí eu peguei a pior bike que eu consegui achar, paguei R$150 na bike,
reformei ela toda, pintei e tudo mais, e comecei a coletar na casa de 5 amigos ali. E aí era só perrengue, porque eu chegava do estágio, ia pegar a bike, aí o freio, perdia o freio, era lixo orgânico na rua, era perrengue com a roda, rolamento saindo e tal. Mas foi legal, até hoje eu conserto as bikes do ciclo por conta dessa primeira. E a gente fez uma parceria com o Parque do Martelo, um parque lá no Maitá, no Rio, e que a gente usou o espaço do parque para fazer a compostagem e devolver adubo para o parque. Então era uma parceria bem bacana, porque um ajudava o outro. E aí a gente falou, cara, se deu certo no parque, vamos montar em outros lugares que tem público. Aí a gente foi fazendo compostagem em escola, universidade, até em batalhão de polícia, no meio de viatura abandonada, a gente montou composteira e fizemos compostagem. Vamos passar agora, jogo rápido para... Vamos lá, aí a logística de bike aumentou, hoje é de triciclo, vamos lá, pode passar. São 4.500 famílias, 4.500 baldinhos, 4.500 pessoas que acreditam, que valorizam na resíduo orgânico, não enxergam mais como lixo. A gente está falando de 13.500 pessoas, né? 68% das cidades brasileiras têm menos que 20 mil habitantes, então a gente está falando praticamente uma cidade compostando. Pode passar. Esse é o desafio logístico, é o PNL diário nosso. Pode passar. Pode passar 3 vezes seguido, que a gente... Aí um pouquinho para mostrar os números. De bicicleta a gente gera algumas toneladas de adubo. Pode passar rapidão agora. Vamos lá. Só para fechar 30 segundinhos. Acho que a gente percebe nos 7 anos de trabalho que o desafio não é técnico, cara. Fazer compostagem é moleza. O desafio é como é que a gente muda a cultura, como é que a gente constrói hábitos, como é que a gente engaja as pessoas. E para isso é importante envolver elas no processo. Pode passar. A gente tem um orgulho gigante de quem participa do ciclo, que tem um baldinho. Você está aqui tem um baldinho em casa, que a gente fala que são pessoas que abraçam a casa e levam o movimento adiante. A gente fala, pô, quem diria, a pessoa postando foto com a lixeira em rede social, acho que é uma baita quebra de paradigma. Pode passar mais um. A gente tem um orgulho gigante também da equipe, né? O sonho que começou comigo hoje é um sonho coletivo, são 35 pessoas que trabalham ali no dia a dia, 35 pessoas que vêm de ramos completamente diferentes, que no início falam, Lucas, não acredito nesse trabalho aqui, cara, a pessoa está pagando para coletar lixo, aí chega o porteiro e fala, pô, entrega de minhoca, coleta de lixo, o porteiro, cara, o que está rolando aqui nessa parada, assim? Mas depois a galera mais engajada nessa noite, tem caso de gente que composta em casa, caso de ex-funcionário que começou a empreender com compostagem também. Vamos lá. O sonho de criança virou realidade, hoje eu sou motorista de caminhão de lixo. E a minha mãe que fala assim, Lucas, não tô acreditando, cara, essas bicicletas não vão dar conta, não vão dar conta. Eu falei, não, mãe, vai dar conta da bicicleta, não é que não deu, aí comprou o caminhão e comecei a dirigir. E aí hoje a gente faz a compostagem no esquema, na mesma metodologia do Felipe, né, assim, o fato de ser mecanizado. Próximo slide. Opa, pode passar mais um. Show. Aí a gente faz a compostagem mecanizada num sítio em Caxias, que é um volume maior de resíduos. E eu acho que, para finalizar, acho que o que para a gente é bem impactante, toda vez que a gente está no sítio, a gente vê como é uma perspectiva, um local cheio de vida, né? A gente gera um adubo bacana, tem galinha, tem cachorro, tem peixe. Os vizinhos todos gostam do fato de serem vizinhos do pátio de compostagem, levam adubo e tudo mais. E é uma lógica completamente diferente do aterro sanitário ou lixão, que ninguém quer ser vizinho, né? Então eu acredito pra caramba que esse é o futuro, que a gente precisa compostar mais, que a gente precisa valorizar a compostagem como política pública. E é isso, deixo o convite para todo mundo refletir aí e começar a compostar. Obrigado, galera. Sensacional, sensacional. Inspirador demais. Eu vou dizer que quando eu comecei a fazer a coleta de baldinho, foi porque eu vi o Lucas no programa do Brown e do Luiz, que era Fora da Caixa, e aí uma série de situações aconteceram de maneira que eu comecei a fazer inspirado no ciclo orgânico também, depois conheci vários composteiros, né? E cara, e é isso, a compostagem, ela é nada mais, nada menos do que um meio de você transformar comida velha em comida nova, né? Porque a gente faz a compostagem, a gente obtém um composto orgânico, um adubo através dessa transformação, que eu chamo de maravilhosa transformação da compostagem.
Mas a gente tem diversos métodos de compostagem. Esse método termofílico é um método da qual foi desenvolvido um modelo de negócio porque a gente consegue fazer quantidades muito grandes. Pô, o Lucas com 4.500 associados, né? Eu tenho, por exemplo, em Friburgo, 100 famílias. 100 famílias e 11 empresas. E eu, somando, desde que eu comecei em 2018 a fazer coleta, hoje eu consegui desviar 143 toneladas de resíduos orgânicos do aterro. É muito pouco, né? Dado que todo dia se leva 180 toneladas de resíduo para o aterro de Friburgo, metade disso sendo 90 toneladas dia. Mas o que acontece? Para vocês terem uma ideia do que é 143 toneladas, 143 toneladas dá mais ou menos 110 mil quilos ou 110 toneladas de carbono equivalente em emissões evitadas. Aí o cara fala, what? Carbono equivalente? Aí a gente converte. Isso dá mais ou menos 15 mil árvores sequestrando carbono por um ano. Ou então 400 mil quilômetros percorridos por um carro popular. Então, uma iniciativa com 100 famílias e com 11 empresas consegue isso. Você imagina se todo mundo compostasse. E aí, falando de compostagem, dando sequência a essa história, a gente trouxe a Maria Elizabeth da Embrapa, que vai falar da compostagem com gongolos, a gongocompostagem, que é um excelente composto para a produção de mudas, mas ela é uma autoridade, eu vou passar para ela aqui. Boa tarde. Primeiro agradecer o convite da organização para estar participando nessa mesa redonda brilhante, né? E eu vou tentar ficar no mesmo nível aí, porque o nível está alto, né? Eu trouxe para vocês um pouco dessa experiência da gongocompostagem, que é resultante do nosso trabalho de pesquisa na Embrapa e que começou um pouco meio por acaso, né? Muito da minha formação, que é em ecologia, mas também um pouco por inspiração do trabalho de uma colega que está aqui, né? Que é a Adriana Aquino, que sempre trabalhou com vermicompostagem, então que de alguma forma, né, a gente dividia laboratório, sala. Então, é sempre um estímulo para a gente pensar em outras maneiras de fazer a compostagem. E até esse nome gongocompostagem veio, né, do que seria vermicompostagem. Então, quando a gente começou a desenvolver isso, tinha que botar um nome nesse processo. Bom, primeiro que o bicho tem vários nomes ao longo do Brasil, mas no Rio de Janeiro ele é conhecido como gongolo. Então, plagiando a vermicompostagem, a gente colocou o nome de gongocompostagem. Então, essa é a razão do nome, tá? Próximo, por favor. Então, só para situar um pouco, o que é a gongocompostagem? Então, como o Guilherme falou muito bem, é um tipo de compostagem de resíduos orgânicos. E, nesse caso, os principais agentes desse processo de transformação são os gongolos, né? Então, no Brasil, a gente tem outros nomes de lugares, né? Piolho de cobra, embuá, grandugi. Esses organismos, né, são pequenos animais, eles são um componente natural do que a gente chama de fauna do solo, que são esses, a gente chama de invertebrados, né? Mas são insetos, tem gongolos, tem lacraias, tem aranhas que vivem no solo ou nessa interface do solo e esse material orgânico que fica sobre o solo, né? Que quando a gente está falando, por exemplo, de uma floresta, a gente chama de serrapilheiro. Então, esses organismos, eles são naturalmente decompositores desse material. Então, o que a gente faz na compostagem? A gente imita a natureza. Simplesmente isso, tá? Próximo. Então, aqui é bem rápido e eu vou falar um pouquinho rápido, depois eu vou mostrar as fotos, senão a amiga do cartaz daqui a pouco está mostrando cartaz e eu já vou ficar nervosa aqui. Então, a gente utiliza resíduos vegetais, porque a lógica é a gente priorizar realmente a reciclagem desses resíduos vegetais. O nosso alvo, né, o nosso público-alvo, são os agricultores, pequenos agricultores, tanto urbanos quanto rurais.
Então a ideia é reciclar os restos culturais, né, os resíduos vegetais dentro da propriedade e gerar um produto dentro da propriedade, tá? Então a gente usa para de grama, material de poda, folha seca, bagaço, folha secas e pseudocaule de bananeira, papelão, entre outros, tá? Então o ideal é a gente ter em torno de 40% de material que ele é normalmente de fácil decomposição, que ele é mais fino, né, mais delgado. 50% do material intermediário, que seria, por exemplo, o capins, né, ou resíduos de bananeira, e pode ter 10% de um material de difícil decomposição, como bagaços, como papelão. E papelão desde que não tenha plástico, né, nem tinta, porque as tintas têm metais pesados. Então a gente pode trabalhar no sistema fechado ou no sistema aberto, de pilha aberta. No sistema fechado, a gente tem trabalhado muito com uma espécie que é o Trigonilus coralinos, que tem foto dele aqui. E a gente utiliza em geral de 500 ml a 1 litro de gongô para cada 400 litros de resíduo, tá? O tempo de compostagem, ele é um pouco lento em relação a outras compostagens, por quê? Porque a gente coloca um material que ele é mais lento de decomposição mesmo, tá? O resíduo mais bruto. Então ele leva de 120 a 180 dias. Por que eu estou falando de 120 a 180? Com 120, ele já tem todas as qualidades que dá para a gente usar como substrato. Mas se você não quiser, não tiver no tempo de utilizar, você pode deixar 180, não tem problema nenhum, tá? E o manejo necessário, o único manejo necessário é simplesmente manter a parte inferior da pilha úmida. Não precisa revolver, não é termofílica, né? Pelo contrário, né? A gente usa até resíduo seco e depois umedece. Próximo, por favor. Então isso aqui é o nosso gongolário na fazendinha agroecológica quilômetro 47, que fica lá na Seropédica. Então nesse caso, sistema fechado, a gente cria um sombreamento. Aqui é um pouco grande porque a gente faz muito teste, muito experimento, né? Não precisa ser assim. E a gente utiliza esses anéis de concreto. Precisa ser assim? Não precisa ser assim. Mas pode ser, a gente já trabalhou com caixa d'água, pode ser algum tipo de telado, alguma coisa para manter ali os resíduos e os gongôs. Próximo, por favor. Então o que a gente faz? A gente recolhe esses resíduos, né, secos, a gente mistura, umedece porque ele depende de umidade, adiciona o gongô. Esse aqui é o Trigonilus, tá? Ele tem mais ou menos uns 5 centímetros de comprimento, tem essa cor vermelha, bem característica. É uma espécie exótica, ela é originária do Sudeste Asiático, mas ela já está introduzida no Brasil pelo menos há alguns séculos, tá? Então acredita-se que eles vieram com as navegações. E não só no Brasil, mas ele está disperso já no mundo. Então a gente não tem problema de que seja uma espécie invasora, porque ela já está presente. E ela aparece muito em nesse ambiente de jardim, né, ou propriedade rural. Então ela não invade áreas nativas, tá? Ela precisa desse ambiente um pouco mais perturbado. Então a gente tem aqui o processo de compostagem. Sempre vai ficar uma camada superior que eles não atacam, é uma espécie de cobertor que vai proteger contra a perda de umidade. Então a gente retira, peneira e utiliza. Eu trouxe uma amostrinha para vocês, e aí os colegas gentilmente deixaram que eu colocasse ali, está no potinho. Se vocês quiserem ver, ele tem uma estrutura granular, tá? Por quê? Porque esse composto, bom composto, nada mais é que o cocô do mongolo. Então ele faz cocô na forma de bolinhas. Então toda vez que vocês, por exemplo, tem uma pilha de material, né? Por exemplo, tem ali uns resíduos. Se você for lá levantar e ver essa estrutura de bolinha, é a atuação do mongolo, tá? Próximo, por favor. Então esse aqui é o sistema de pilha aberta, tá? Isso aqui é uma outra condição. Então, repararam que lá naquele fechado ele tem um sombreamento e ele tem uma contenção. Porque eu vou estar trabalhando num ambiente que não tem uma arborização em volta e eu tinha menos resíduos, então eu faço uma contenção, porque se eu não fizer essa contenção, eles vão processar e vão sair, tá? Então a ideia é que a gente tem que colocar sempre resíduo. Então é para um volume menor de resíduos. Isso aqui é a parte de fora do quintal da minha casa.
Então tem uma matinha, né, que é importante como fonte de organismos, e todo esse material de corte de gramado, de varrer quintal, de folha seca, a gente vai empilhando aqui. Então essa área ela fica parcialmente sombreada ao longo do dia. A gente não tem proteção de umidade, porque ele fica numa altura mais ou menos uns 50, 60 centímetros, então tem uma drenagem. E é isso, a gente vai jogando em cima, Quando a gente precisa, né, só ir lá por baixo, coletar, peneirar e a gente tem um bom composto. Próximo, por favor. Então aqui eu trouxe uma tabelinha só para, né, não tem intenção que vocês leiam tudo, mas comparando ele com um substrato comercial, né? Então, em termos de pH, ele tem um pH bom, a condutividade elétrica ela é baixa, que às vezes é problema em alguns substratos. O teor de nutrientes é muito favorável, relação carbono-nitrogênio. O aspecto físico dele, então ele tem uma boa porosidade, mas também consegue reter uma umidade, né? E ele é muito leve, né? Se vocês passarem aí, você tem uma sensação, né, de que ele é leve, né? Isso facilita muito para quem está, por exemplo, fazendo plantio de hortaliça, porque ter carrega na bandeja, né? E às vezes o substrato é muito pesado, então ele facilita também desse do ponto de vista do plantio. Próximo. Então isso aqui é um resultado, né? A gente já fez mudas, então a gente utiliza como substrato para mudas. A gente já fez mudas de várias hortaliças, então alface, brócolis, berinjela, quiabo, pimenta, maracujá, pitá. Então já testou em vários tipos de culturas e sempre com resultado muito positivo. Então a muda tem um crescimento rápido, vigoroso, o torrão ele é bem coeso, né, que facilita o pegamento da muda. E só para dar um exemplo, que isso aqui foi, a gente pegou as mudas e levou para o campo, para plantar. Então esse efeito positivo da muda, ele se reflete na produção. Então, comparando, né, a muda produzida num substrato comercial, no bom composto, quando foi para campo e recebeu o mesmo tratamento, elas cresceram mais porque elas tinham um sistema de raízes muito bem formado, capaz de absorver mais nutrientes. Próximo, por favor. Então esse aqui é o de pilha aberta, aquele que eu mostrei tinha sido produzido em pilha fechada. E aqui a gente tem mais até de um gongolo, tem o trigonilos, tem esse outro esse aqui é nativo da Mata Atlântica, que é o Rhinoclides padberry, que ocorre espontaneamente nas pilhas. E são mudas de maracujá que a gente até tentou, vamos misturar com outros resíduos, até para fazer render algum composto. Então, esse aqui é a muda desenvolvida com composto, esse com composto comercial, esses são outras misturas, e aqui a mistura do composto 50% com glicídia e 50% com fibra de coco. Então, o que a gente percebe? Um desenvolvimento exuberante da muda que vai garantir depois que no campo ela vai ter um bom pegamento. Próximo, por favor. Bom, dessa iniciativa, né, a gente ainda continua com o trabalho de pesquisa, mas a gente já conversou com agricultores, com técnicos, né, e começou a ter uma repercussão interessante, porque as pessoas estavam bem curiosas a respeito, e saiu uma matéria no jornal, a Embrapa faz muita divulgação dos trabalhos, e a gente recebeu o contato de um produtor, né, de composto, de São Sebastião, em São Paulo. E ele já estava produzindo e sacando e vendendo. Botou até Guilherme também o nome dele, a gente esteve lá. E uma outra forma também, né, foi um produtor que também soube do nosso trabalho. Ele é um produtor de banana no Rio Grande do Sul. E realmente esse resíduo de banana ele atrai muito bom bolo. E ele começou então a juntar o resíduo de banana no pé da bananeira. E ele via essa compostagem ocorrendo in situ ali no pé da bananeira, né? Então, com isso, ele calcula, essa é uma reportagem Brasil de Fato, que entrevistou os dois, que ele calcula um aumento de produção na faixa de 30% a 40%, né? Sem precisar gastar combustível para ir pegar o material, adubo, etc. e tal. Então, só reciclando dentro da propriedade. Próximo. Então, obrigada pela atenção de vocês. Só
Música